que é ocupado por certas pessoas com uma certa aparência, mas essa aparência pode mudar de região em região, de circunstância em circunstância. Então, a branquitude é um valor, uma estética ideal, colonial, e também é um lugar social, é uma espécie de função social, em que quem é branco exerce uma espécie de autoridade, inquestionado, tem uma espécie de capital a partir do racismo, em que é exercido por diversos tipos de figura, de fato. É como se fosse uma espécie de bônus, Lívia, é isso? Quem é branco já tem um bônus ali, já sai de uma corrida com um certo bônus, uns pontinhos na frente. É como se nasceu bem vestido, né? Então, é uma espécie de capital cultural, capital simbólico, é uma autoridade, né? Pois é. O nome completo da pesquisa que você fez é Aqui Ninguém é Branco, Discursos da Etnicidade Dominante e Música Popular no Brasil. Quais foram as suas motivações para essa pesquisa, Lívia? Em parte foi meu próprio estranhamento. Eu morei 9 anos em São Paulo e eu, como branca, não percebia certas hierarquias. Me parecia que era bem solto, apesar das piadas racistas que eu ouvia. Me parecia que no Brasil se vivia as relações raciais de uma forma bastante flexível, digamos. E quando fui morar na Bahia, eu percebia quantas barreiras tinha e também como todas as portas tinham olho mágico, abriam automaticamente para mim, né? E a condomínio fechado, ninguém me perguntava quem era. Fui ao Yacht Club uma vez com um amigo branco, com a mulher dele mexicana, e entramos depois de ter feito ciclismo. Isso, né, me pareceu um absurdo, e isso me instigou a ver também como o racismo. Eu tomei consciência do racismo e eu comecei a pensar o lugar do branco, porque é passado em branco, é omitido, né? O lugar do branco, inclusive na luta contra o racismo, é ignorado. Então me pareceu que aí estava algo a ser dito. Então aí Essas foram algumas das conclusões da sua investigação? O que você descobriu nessa investigação? Isso, entrar em determinados lugares aí. Sim, isso foi parte da tem a ver com definição, né, de como definir a branquitude. Agora, o que eu queria também fazer é trabalhar a tradição brasileira a partir de suas possibilidades também, né? Então, aí, falar da mestiçagem, como o Joel disse, como é uma forma de matar tensão, né? A mestiçagem, nesse momento da história, é uma forma de você dizer está tudo bem. Então, mas ao mesmo tempo pensar quais são as alternativas a esse discurso. Como é que vai ser? Quem é que está falando na mídia e na música popular sobre outras possibilidades? E me parece que dá para analisar um pouco as posições a partir de uma discussão da música. E aí você escolheu um dos nomes principais da cultura brasileira no século XX, Caetano Veloso. Sim. Por que você chegou ao Caetano? Bom, eu sou estrangeira, né? Eu não nasci no Brasil, fiquei décadas morando em outro lugar sem imaginar como é. Então eu queria uma espécie de discurso com o qual podia dialogar. É um discurso complexo, um discurso que é amplamente aceito, e um discurso, então, que trabalha essas questões, mas desde o discurso instituído, né? Eu acho que o Caetano não discorda das coisas, do discurso em geral, ele acrescenta algo, mas me parece que é um discurso complexo que, ao mesmo tempo, me inspirou um pouco a pensar como dialogar sem menosprezar o que está aí, como defesa das coisas do jeito que estão. Me parece que ele quer reencantar a mestiçagem, quer que isso seja, de novo, o carro-chefe. Né? Então, eu queria me dirigir a esse discurso de uma forma que respeitasse o que é isso, né? Eu discordo, mas que levasse a sério. Eu acho que, às vezes, a discussão racial é muito radical? Não, eu acho que tem que ser radical mesmo. Aí eu, às vezes, me questiono, porque eu acho que complexifica um pouco demais, às vezes. Mas eu acho que tem que encontrar novas formas de ver.
Tem que encontrar novas formas de perguntar. E isso é por isso que a branquitude me atraía também. Porque na época que eu comecei, quase ninguém estava falando sobre isso. E isso eu acho que a negação da branquitude através do discurso da mestiçagem é constante. Então, o branco não tem que se questionar. Eu vivi 9 anos em São Paulo, pensei, tá tudo certo, né? Por que não? Não. Agora, você mesma disse que você não nasceu aqui, Sim. você nasceu na Suíça, Sim. mas tem um pai americano, não é isso? Os meus pais são americanos. E é um país com um forte histórico de tensões, Sim. né, raciais, né? É possível traçar um paralelo entre a realidade americana e a realidade brasileira, né? O que diferencia a forma como os brasileiros e os americanos lidam com as questões raciais? Eu acho que essa comparação tem que ser feita com muito cuidado. Eu acho que não tem uma comparação, tem milhares de comparações. E aí a gente tem que pensar o que a gente quer com a comparação. Os jornais muitas vezes comparam a situação, a história americana com a história brasileira. E aí eu já brinquei que eu acho que às vezes se diz que Martin Luther King realmente deveria ter sonhado em ser brasileiro, porque aqui, né, ninguém pensa assim nos filhos dele, né? Esse sonho é citado muitas vezes de uma forma completamente fora do contexto. É uma figura, um pensador político, Martin Luther King. E ele não... Enfim, esse tipo de coisa acontece porque as comparações são desarraigadas. Assim. Você desarraiga a situação americana de sua atualidade, que é bem diferente da história, do momento da segregação, é muito diferente hoje do que era nos anos 60, 50, e se compara com uma atualidade brasileira só naquele trechinho que aparentemente é parecido. Então, essas comparações... eu acho que tem que se fazer, mas não de uma forma que interessada, assim. Qual o interesse? O que vai acrescentar a nossa situação? A nossa compreensão do racismo. Porque o alvo, acho que muitas vezes essa discussão se espalha, vai falar de milhares de coisas, mas o objetivo de atacar o racismo desaparece. Isso me parece que é fundamental nisso, o bode na sala é o racismo. Desconstruir a ideia do mito da democracia racial, como falava Joel no bloco anterior, né? Sim, e ver quais são os projetos de convivência no futuro. Né? Qual é a possibilidade de... Sim. E aí, assim, voltando à questão da universidade, a importância de se formar elites multirraciais. Isso é importantíssimo para o futuro. Pois é, a universidade é exatamente o tema da próxima pergunta que eu tenho aqui. Embora a legislação e a sociedade tenham avançado bastante nas discussões sobre as questões raciais, sobretudo ao longo da última década, alguns especialistas dizem que a universidade ainda se mostra tímida para discutir essas questões. Como é que você analisa esse cenário, Liv? A universidade tem sido, de fato, mais tímida do que deveria ao tratar de assuntos tão importantes para a sociedade brasileira? Eu acho que algumas nem tanto, né? A maioria das universidades federais tomou alguma medida de afirmação, de ação afirmativa. Agora, outras não. A minha é uma dificuldade. Falar, assim, falar de ação afirmativa visando a diversidade racial. Isso é muito difícil. Recentemente teve mais um episódio, uma fase de discussão e, de fato, se presume um consenso contra isso, né? Nas esferas de tomada de decisão. Então, eu acho uma pena que seja possível falar assim. Eu não acho que o consenso seja tão completo, né? Mas isso... Por que você acha que isso é uma dificuldade ainda nossa? A adoção de política de cotas, por exemplo, não tem consenso, você acabou de dizer. Por quê? Bom, eu acho que não vai ter consenso, mesmo implantado, não vai ser por um consenso amplo. Isso é sempre uma discussão. Em todas as universidades teve discussões difíceis, de conflito. A gente foge do conflito, né? O acadêmico recua diante do conflito e vai fazer suas coisas. Pesquisa. Então, o conflito mais recente no que diz respeito à cota opõe as cotas sociais às cotas raciais. Sim, e até teve uma carta de alguém da reitoria no Globo dizendo que nem era cota racial, era cota para a escola pública. As cotas são tímidas mesmo. Na UFJ é um passo mínimo, é um passo minimíssimo, que em algumas medidas não muda nada. Mas
ao mesmo tempo é uma discussão, é uma medida, é uma porta que se abre um pouquinho. Me parece que as cotas sociais vêm sempre para parar qualquer discussão de cota racial. Tem uma intenção aí, né, Lívia? Tem, e a origem é isso, né? A cota social surge como alternativa. Quando as cotas raciais aparecem, a cota social aparece como uma espécie de cala-boca, né? Então, isso, e eu acho assim, acho que tem uma série de premissas que estão envolvidas. Uma delas é que quem sabe pensar foi a escola. E né, a escola ajuda a pensar, mas pensar é patrimônio humano, né? Então, assim, quem sabe pensar melhor ainda foi a escola particular. Então, esse tipo de preconceito está eliminando de todo um fluxo de formação jovens que estão na idade em que a cabeça está fervilhando, né? Tem estudo, é uma questão biológica. Tem uma certa idade que você aprende mais. E tem que pegar essa juventude, tem que abrir as portas para as instituições que o contribuinte paga, né? Para essa juventude negra né, que talvez não chega assim a pontuação do vestibular. Eu já tive alunos de graduação que dizem, olha, tem gente muito mais inteligente do que eu que não passa no vestibular, né? Teve uma aluna que disse, conhece alguém na UERJ que é cotista, que está com 26 anos, está fazendo letras e é estupidamente inteligente. Eu achei ótimo. Tá ótimo, Lívia. Muito obrigado. Viu? Obrigada pela sua presença hoje também. E assim terminamos a edição de entrevistas do Salto para o Futuro na série Gestão Educacional para a Diversidade. E não se esqueça, amanhã é dia de debate ao vivo no último programa desta série. Então, não deixe de participar. Mande suas perguntas para salto@mec.gov.br ou ligue para a gente durante o programa. O telefone é 0800 021 6689. Então, está combinado. A gente espera por você amanhã, às 7 da noite. Aqui na TV Escola. O seu canal da educação. Tchau. Tchau.